Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer a todas que com amor se congratularam conosco, que enviaram suas felicitações. Agradeço a Deus pela vida de cada uma de vocês, que Deus as recompense. Vamos iniciar a nossa aula de hoje, que é a aula 5. Vamos iniciar com uma oração. Senhor Deus, Pai de eterna bondade, te louvamos e te agradecemos por tudo que tu tem nos dado. Obrigada, Senhor, por mais um ano de vida. Que tu possa recompensar a cada uma das tuas filhas pela dedicação, pelo amor e pelo carinho. Meu Deus, fica conosco nessa aula. Eu te agradeço já por tudo. Amém. Nossa aula de hoje é a aula 5. Para quem não viu as outras aulas, vamos dar só uma revisão rápida aqui nas aulas anteriores. Nós vimos que foi o apóstolo Paulo que escreveu essa carta aos Efésios. Ele estava preso em Roma, numa prisão domiciliar, ainda bem no comecinho, depois de Cristo, no século I. E a carta foi enviada a Efésios e as igrejas da Ásia Menor leram essa carta. Era chamada Coroa das Epístolas de Paulo. Nessa carta, Paulo convida a igreja eleita, predestinada por Deus, a adorarem a Ele por ter nos enviado seu Filho Jesus, por ter nos elegido. Paulo ora e roga que a igreja eleita seja iluminada, que o Espírito Santo ilumine para que cada um saiba qual foi a vocação que foi chamada. A nossa revista tem como tema a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje nós estamos na 5ª aula, que tem como título Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Nesta lição, nós estudaremos como ser livres, como ficar liberto do pecado. O apóstolo lembra que antes da regeneração vivíamos presos em ofensas e pecados dos nossos delitos, mas agora, quando conhecemos a Cristo e aceitamos Ele como nosso Salvador, nos libertamos das garras do pecado e somos novas criaturas em Cristo. Lá em João fala: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O nosso texto áureo está escrito lá em Efésios, capítulo 2, versículo do 4 ao 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Observe que Paulo usa o termo riquíssimo em misericórdia, uma misericórdia que não tem fim. E observe ainda que nós não merecíamos nada, nós estávamos mortos em ofensas e ele nos vivificou. A verdade prática diz: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Nas lições passadas, nós já estudamos que fomos perdoados dos nossos pecados e temos direito a chamá-lo de Pai. E como nós temos direito de filhos adotivos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. E tudo se fez novo. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Quem mentia já não mente mais, quem furtava não furta mais, quem jogava praga também não fará mais isso, porque somos novas criaturas. O primeiro ponto fala sobre a antiga natureza morta em ofensas e pecado. Essa frase fala como nós andávamos, nossa condição anterior, nossas ofensas e pecado. Como nós andávamos? Andávamos segundo o curso do mundo, andávamos segundo o príncipe da potestade do ar e andávamos segundo a vontade da carne e dos pensamentos. Essa frase aqui eu achei super interessante, que diz: a transformação pessoal requer a substituição de velhos hábitos por novos, ou seja, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Nossa condição anterior,
Como era a nossa condição anterior? Estávamos mortos em ofensas e pecados. Isso aqui fala não da morte física, mas da nossa morte espiritual. Estávamos mortos em ofensas e pecado. Mas o que é ofensa? Qual a diferença de ofensas e pecado? Ofensa é um passo em falso, é uma afronta, uma injúria, um insulto e um ultraje, indicando uma palavra ou uma ação que ofende. Pode significar também a violação ou a transgressão de uma regra, bem como a agressão ou lesão física. Isso é uma ofensa. Pecado, aquele que erra o alvo, que também é uma violação de regra, uma desobediência a qualquer norma ou preceito, falta, erro ou transgressão. Morte moral e espiritual que separa o homem do seu Criador. Então, tanto ofensas como pecado, os dois levam à morte espiritual. Para resumir esse ponto, em vista disso, o homem, em sua natureza decaída, é diagnosticado como morto. Ou seja, tanto a ofensa como o pecado leva à morte espiritual e moral do homem. Quem assim vive está morto. Quem anda segundo o mundo, segundo a concupiscência da carne, está morto em pecado. Como andávamos? Em ofensas e pecado. Então, como é que a gente andava? Nossos passos eram falsos. Andávamos segundo o curso desse mundo, ou seja, os costumes praticados conforme o sistema mundano. A imoralidade, o furto, a mentira. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo. A Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas transformai-vos. Andando segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é o príncipe da potestade do ar? É uma autoridade que Satanás exerce sobre os poderes do mal. Ou seja, o príncipe da potestade do ar é o próprio diabo. Paulo alerta que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra as potestades, contra os principados. Contudo, não é necessário temermos, porque acima de tudo isso nós temos um Deus que nos guarda em seu esconderijo. Mas para que isso aconteça, temos que andar nos passos de Cristo. Também andávamos segundo a vontade da carne e dos pensamentos. Isso refere-se à inclinação para o mal. Lembre-se que Paulo dizia: quando penso que vou fazer o bem, o mal eu já pratiquei. Porém, Deus, ele nos predestinou para sermos seus filhos de adoção, sermos herdeiros de suas promessas. Então, agora não podemos mais andar segundo esses passos aqui, mas agora temos que andar conforme a palavra de Deus nos indica. O nosso segundo ponto fala sobre vivificados pela graça. O que é graça? Graça é um favor que nós alcançamos, mas não merecemos. O versículo-chave desse tema está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então fomos alcançados pela misericórdia e pelo amor de Deus. Quando fomos eleitos por Cristo, antes mesmo da fundação do mundo, nem existíamos. Mas Cristo elegeu, Ele escolheu a igreja para ser sua noiva. Fomos vivificados por sua graça, fomos exaltados por sua graça. Nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus. E foi a magnitude do amor de Deus que motivou a nossa salvação. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso está escrito em João capítulo 3, versículo 16.
Mas também em 1 João, capítulo 4 e versículo 9, está escrito: nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Um e o outro versículo está a mesma mensagem, tanto em 1 João 4 e 9, como em João capítulo 3, versículo 16, mostra a magnitude do amor de Deus, mostra o grande amor dele por nós, vivificados por sua graça. Essa frase quer dizer que não estamos mais mortos, estamos vivos, somos uma nova criatura. E o versículo-chave aqui é Efésios capítulo 2, versículo 10, que diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então agora não podemos mais andar segundo o curso do mundo, não podemos andar segundo o conselho do príncipe da potestade do ar, e nem andar segundo nossos pensamentos ou desejos de nossa carne, mas agora andar fazendo as boas obras que Cristo preparou para nós, exaltados por sua graça. O apóstolo do Gentil destaca que Cristo nos ressuscitou. Quando nós ainda estávamos mortos, ele veio e nos vivificou, porque ele nos amou, e porque nos amou, nos deu uma vida nova, firmou os nossos passos. Por isso, nós temos que exaltá-lo, porque fomos exaltados por sua graça, por sua bondade, não por nosso merecimento, não porque somos bons, não porque damos esmola, mas porque Cristo, ele nos amou primeiro. Estamos chegando no final da aula, estamos no terceiro ponto, que tem como título: a salvação não vem das obras. Observe que toda essa lição, Paulo fala sobre a graça de Deus, qual fomos salvos por ela, e não por meio das nossas obras, porque as obras nada é sem a fé. Estamos no final da nossa aula, já estamos no terceiro ponto, que tem como título: a salvação não vem das obras, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aqui em outra versão diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Paulo aqui ele enfatiza nessa lição que nós somos salvos pela graça de Deus e não por nosso mérito, porque nós não merecíamos nada. Mas quando nós somos salvos, então nós somos impelidos a fazer boas obras. Nossos assuntos aqui do terceiro ponto é a graça como meio da salvação e a obra como evidência da salvação. Fomos salvos pela graça e praticamos boas obras porque somos salvos. A graça como meio da salvação. Quando nós recebemos essa graça, nós recebemos a liberdade da morte. E essa morte inclui morte espiritual e também a morte física. Pois hoje no mundo nós podemos morrer fisicamente, mas sabemos que iremos ressuscitar para uma vida eterna. Também fomos salvos e libertos da escravidão do pecado. O pecado outrora nos escravizava, mas quando Cristo veio e quando nós olhamos para a cruz, nós fomos libertos da escravidão do pecado. As obras como evidência da salvação, para que não nos gloriemos nessas obras, porque obra não salva. Somos salvos pela bondade de Deus, pela riquíssima misericórdia de Deus. A salvação é uma realização divina. Somos feitura sua, criados em Deus para as boas obras. Agora em Cristo somos nova criatura, e as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo.
Aqui em Mateus capítulo 5, versículo 16 diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. Para concluirmos essa aula, nós só temos que dizer que nossa salvação vem pela graça de Deus e não por obra. Por ato de amor divino, por meio da maravilhosa graça de Deus, fomos feitos filhos de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Não esqueça que você faz parte dessa grande família, que nós somos um corpo, o qual Cristo é a cabeça. Esse é um pensamento que eu coloquei aqui e quero ler para vocês. Que amor é este que nos constrange ao ver o seu olhar para nós com tanto carinho e amor? Um amor incalculável e tremendo, que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é Deus grande, soberano e controlador de todas as coisas. Todo o poder é dele. A vida e a morte estão em suas mãos. É um Deus que fala ao vento e ao mar, e eles lhe obedecem. Deus que para e escuta aquele que lhe clama. Deus que escolheu habitar em nós, a morar em castelos e palácios. Deus que nos torna seus filhos e herdeiros de suas promessas. Este amor inefável nos atraiu e agora somos dele, sua propriedade particular. A cada dia desejamos estar com ele e vivermos para ele. Amém. Um grande abraço a todas.